O primeiro é exatamente o Tomé. Tomé o apóstolo. Talvez porque meu aniversário cai no dia da festa de Santo Tomé. Eu amo esse homem. Ele foi terrivelmente ferido pelo fracasso da cruz. Ele está ferido interiormente porque aquele que ele tanto amou terminou num fracasso que ninguém tinha imaginado. Aquelas mãos que fizeram tanto bem acabaram crucificadas. E aquele coração manso e humilde que reergueu tantas pessoas terminou transpassado pela lança na cruz. Aí tu compreendes o grito de Tomé: se eu não ver com meus olhos as marcas dos pregos nas mãos daquele que vocês chamam de ressuscitado, se eu não enfiar a minha mão no lado dele, não acreditarei. Entenda bem, quando alguém diz não acreditarei, se ele cobra a possibilidade de ver, colocar sua mão, é porque ele tem o sentimento de ter sido roubado, frustrado. Tomé acreditou no amor de Jesus e no seu poder, mas ele não viu o que Jesus tinha prometido. Está entendendo a frustração? Ele acreditou e não viu. Aí que ele se sente roubado. Ele tem um sentimento de revolta no coração, aquele homem. Revolta por causa daquela frustração. Esse sentimento de revolta não é apenas contra os acontecimentos da paixão que foram cruéis demais. Não apenas também contra os atores da paixão, os chefes do povo e dos sacerdotes que foram corruptos demais. Também não é apenas contra os cúmplices da paixão que foram covardes demais. Os 12, entre eles, ele, Tomé, ele que tinha falado 15 dias antes da paixão, depois da ressurreição de Lázaro: vamos, irmãos, até se precisa morrer com ele, vamos com ele, com Jesus. E cadê? Está entendendo a revolta de Tomé contra muita gente? E durante toda esta semana, ele não parou de ouvir a comunidade dos discípulos dizem: ele ressuscitou, ele está vivo, aleluia, chega! Ele compreendeu que esta exultação de alegria podia ser também uma exaltação dos discípulos, uma exaltação imaginária, uma maneira de fugir da realidade, reconstruindo a realidade conforme seus sonhos e ambições. Terrível esta situação interior de Tomé, mas tão próxima da situação de muitos de nós. E é o encontro com o ressuscitado que vai apaziguar a terrível crise de Tomé. Pois nas chagas cicatrizadas das mãos e do lado, mas também no sorriso de Jesus e no seu coração que transparece através do sorriso, numa luz nova, Tomé compreendeu tudo. Cristo não foi um derrotado. Foi um vencedor, então? Se ele está aqui diante de mim, com chagas cicatrizadas,
E o mesmo amor que eu vi nele antes da paixão, ainda hoje. Então a fraqueza de Jesus foi, na realidade, uma força nunca vista em ninguém. Ele não venceu através de torturas contra seus adversários. Ele não venceu com mentiras, como fizeram os juízes. Ele não venceu com manipulações, como fizeram os chefes do povo, ou Pilatos. Ele venceu porque ele enfrentou o mal, todo o mal do mundo, porque ele quis. O mal fez tudo para que ele caísse, para derrubá-lo, para fazê-lo odiar, se curvar. Mas o mal não chegou a nada. Como Jesus tinha anunciado. Tudo aconteceu exatamente conforme o que Jesus tinha falado. Porque Jesus era totalmente consciente e totalmente livre quando ele entrou naquela aventura da paixão. Tudo como ele tinha prometido. A ressurreição não é uma ilusão que permite fugir da realidade. É o começo da vida de Jesus que vence no seu corpo tão machucado e vai se transmitir aos poucos a todos os que acolhem esta vida nova, comunicada por Jesus. A ressurreição é a realidade nova na qual somos convidados a entrar, e tu também queres entrar, conforme as promessas de Deus, já desde o tempo de Israel, e pela boca de Jesus. E Tomé, desarmado, diante daquele que não tem arma nenhuma, a não ser o amor, professa a mais bela profissão de fé que aparece no Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Dizer o Senhor e Deus já é muito, mas tem que sair de uma profunda revolta, como do fundo de um poço, para poder dizer meu Senhor e meu Deus. Está percebendo o que significa a festa da misericórdia com esse irmão Tomé, que se corresponde, se parece tanto com muitos de nós. Agora quero convidar um outro, um segundo, uma testemunha da misericórdia bem diferente de Tomé, mas que me revela o coração de Cristo através do que ele percebeu. Ele se chama? Ninguém sabe. Simão Pedro? Não, outro. Simão Cireneu. Tu te lembras dele? Um camponês honesto. Ele voltava da roça ao amanhecer, às 9 da manhã. Como qualquer um que volta depois de apartar os bezerros e tirar o leite. E quando ele volta para a cidade onde ele mora com sua família, ele encontra uma confusão danada. Tem 3 desgraçados carregando sua cruz, onde eles vão morrer crucificados. 3 de vez? Poxa! É muito. Normalmente os romanos não crucificavam mais de um por dia. Mas, nos casos especiais, e tu sabes como é o povo com aqueles que sofrem
um castigo deste, castigo reservado aos escravos. O povo não é carinhoso com quem afundou na desgraça. Só que o nosso Simão Cireneu não tem muito tempo para pensar, não, porque já chegou um soldado, o agarra e o intima carregar a cruz e um dos três. Mas eu sou um honesto cidadão. Cala a boca, rapaz. E numa língua que Simão Cireneu nem entendia, o latim. O soldado romano manda que ele carregue a cruz daquele segundo aí que não aguenta mais. Ele já sofreu demais. Você imagina, meu irmão? Você se imagina carregando a cruz de um condenado à morte debaixo das gritarias da multidão e das zombarias dos satisfeitos? Quanta revolta! Quanta revolta contra o soldado, com certeza. Mas quanta revolta também contra os dois companheiros e até três que estão caminhando com ele. Eu não sou um desgraçado desse. O que foi que fiz de mal? Ele nem tem condição de carregar. Pois o outro nem dá para ajudar. Nós não sabemos mais nada depois. Mas nada não. Pois na realidade a gente sabe um pouquinho. Marcos nos diz, a respeito de Simão Cireneu, Simão de Cirene, o pai de Alexandre e de Rufus. Para mim, isso não evoca nada não. Mas espera aí. Marcos escreve seu evangelho em Roma, onde ele está com Pedro, ele coloca por escrito a pregação de Pedro, é isso que vai dar nascimento ao evangelho de Marcos. Interessante que na carta de Paulo aos Romanos tem uma saudação especial de Paulo a um chamado Rufo, o escolhido do Senhor, cuja mãe é como minha mãe. Tem muita gente que pensa que aquele Rufo, citado em Roma, na comunidade de Roma por Paulo, é o filho de Simão de Cirene, de quem fala Marcos aos Romanos, dizendo, pai de Alexandre e de Rufo. Vem cá, os dois filhos de Alexandre e Rufo foram membros da comunidade cristã de Roma. É bem possível. Tinha muitos migrantes judeus em Roma. Outra vez posso te explicar por quê. Mas então, será que Simão Cireneu, na hora em que ele carregou a cruz de Jesus, ou depois, percebeu que Jesus não era um desgraçado? Será que Jesus, voltando-se para Simão que carregava a trave da cruz, mostrou seu amor a Simão Cireneu? E Cireneu compreendeu tudo de vez? Será que Simão Cireneu compreendeu que ele estava colaborando com aquele que salvava o mundo, carregando a cruz dos homens? Será que Simão de Cireneu descobriu o segredo de Jesus? Ele vivia uma paixão bem vergonhosa, mas não era um fracasso. Ele carregava o fracasso do nosso mundo para tirá-lo daquela situação de pecado, de ódio, de tanta violência
e di morte. Será que Jesus entrou propositalmente nesta paixão para vencê-la pelo amor? Nós tentávamos de todas as maneiras derrubar a violência pela violência. E Jesus não usou as armas dos homens. Ele se fez vítima da nossa violência. E pela sua morte e ressurreição, ele foi feito vencedor da nossa violência. Você imagina a grandiosa da experiência de Simão, o Cireneu, se ele é de verdade o pai de Alexandre e de Rufus, como afirma Marcos. E se Rufo é realmente dos membros da comunidade cristã de Roma que Paulo saúda. Jesus salvou Tomé do seu ódio aos carrascos, aos corruptos, aos covardes, inclusive ele. Jesus salvou Simão de seu julgamento sobre os desgraçados, aqueles que só merecem um castigo desse. E ele, inocente, carregou uma cruz e descobriu que só Cristo é inocente. Mas por ser inocente, condenado e castigado por amor, ele nos salva pela sua morte. Ele nos salva e nos oferece sua ressurreição. Meu irmão, eu quis contigo penetrar no coração desta festa da misericórdia através daqueles dois irmãos, Tomé, dos 12, e Simão, o Cireneu, os dois mergulhados numa revolta de quem não podiam sair sozinho, mas o olhar de Jesus, as chagas de Jesus, o lado de Jesus, fizeram com que compreenderam tudo. Nesse período de pandemia, que já fez 160 mil vítimas, sem contar as vítimas que não são confessadas pelos países. Meu irmão, podemos também nós cair numa revolta, ou então cruzar os braços, deixando morrer quem quiser morrer. Na pandemia atual, podemos cair também nós no escândalo da frustração, porque nosso mundo vive isso. Que mal fez para sofrer uma coisa desta? Tomé saiu da sua frustração. Simão Cireneu saiu da sua revolta injusta contra os desgraçados. É culpa deles. Com certeza eles mereceram. Podemos todos permanecer em atitudes monstruosas nessa pandemia, pedindo que se parem os esforços, que se parem essas exigências de distanciamento, que se escolha quem vai ser vítima e quem não vai ser. Os idosos podem morrer, vamos salvar os jovens. Não, porque está escrito, tu não matarás. E tu não matarás também significa, tu não escolherás quem deve morrer e quem pode sobreviver. Isso é pura barbaridade, em plena contradição com a lei de Deus a todas as nações e a todas as culturas. Está entendendo como precisamos do Espírito Santo, que Ele suscite em nós o que Ele suscitou em Tomé e em Simão o Cireneu? A paciência. Se Cristo sofreu isso,
daquele jeito, com Cristo posso vencer essas dificuldades da pandemia, essas dificuldades das exigências, do distanciamento e outras privações. Paciência, confiança na misericórdia, que não perde o controle de nada, e constância para continuar os meus esforços até o fim, até a vitória. Jesus, misericordioso, eu confio em vós. Jesus, misericordioso, eu confio em vós. Jesus, misericordioso, eu confio em vós. Amém.